luz na mente, paz no coração, energias positivas e concretizadoras da felicidade. Que as luzes dos augustos e veneráveis Araxás iluminem nossas mentes e nossos corações. Aranauã, Macauã, Umbandã, Saravá. Meus irmãos, dando continuidade então à nossa conversa, ao nosso webinar do último 5/10, algumas perguntas ficaram sem resposta devido naquele momento ao avançado do horário. E nós nos comprometemos em, pouco a pouco, ir respondendo às perguntas. Hoje nós vamos responder uma pergunta aqui, do nosso querido irmão, o Marcos Antônio de Souza. Ele pergunta o seguinte: Pai Medeiros, o senhor pode, por favor, explicar o conceito sobre orixá? Marcos, meu irmão, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado pela oportunidade de esclarecermos um ponto muito importante dentro do movimento umbandista, que é justamente o conceito sobre orixá, e é um ponto comum com outros movimentos filo-religiosos, principalmente os nossos irmãos de matriz afrodescendente, onde o conceito de orixá também é muito utilizado. Dentro do movimento umbandista, dentro da interpretação que a nossa casa tem sobre o orixá, a primeira coisa que eu preciso te falar é o seguinte, meu querido Marcos. O orixá é um espírito altamente situado dentro da hierarquia espiritual. Se nós formos analisar a hierarquia una do sagrado, nós temos a divindade, abaixo da divindade as potestades, que são justamente esses orixás. E abaixo das potestades os emissários, abaixo dos emissários os seres humanos, a humanidade. Então, note que por esse posicionamento hierárquico, esses orixás, esses seres espirituais são os que primeiro recebem as vibrações da divindade. São os que estão mais próximos das vibrações da deidade. E aí nós podemos chamar essa deidade, essa divindade de Tupã, de Zambi, de Olodumaré, de Manitu, de Alá, de Deus, mas sempre a mesma divindade. Orixá é conhecido também como Espírito de Deus, o Espírito da Luz. Luz em forma de amor e de sabedoria. E Espírito de Deus, por estar justamente muito próximo, muito mais próximo das vibrações desses mentores, dessa divindade, do que os demais seres espirituais. Dentro dessa hierarquia una, dentro das potestades, existe também uma hierarquia constituída, que vai desde o reino virginal e vem até o reino natural, passando pelas várias dimensões do nosso reino natural, até chegar aqui no nosso mundo, no nosso planeta, onde nós temos como constituintes da coroa divina, ou seja, aqueles que representam diretamente a divindade, os orixás ancestrais. Esses orixás ancestrais, no movimento umbandista, eles são responsáveis pelas linhas espirituais, pelas falanges, que é onde se manifestam as diversas consciências que karmicamente estão ligados ao nosso mundo, ao nosso planeta. Ou, quando eu digo consciência, por favor, entenda os seres espirituais encarnados ou astralizados, encarnados ou desencarnados. Essas linhas, essas vibrações, se constituem nas 7 linhas, que chamamos as 7 linhas de Umbanda. Dentro dessas 7 linhas de Umbanda, nós temos também uma determinada hierarquia. Então nós temos o orixá ancestral, esse orixá ancestral que no nosso planeta estão em número de 7, dentro do movimento umbandista. Cada um deles tem sob a sua mandala, sob a sua proteção, sob a sua bênção, uma falange de seres espirituais. E essa falange de seres espirituais recebe a proteção de emissários diretos desse orixá. Então você pega, por exemplo, nós temos a linha de Oxalá, de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, de Orimá, de Ora e de Iemanjá, as 7 linhas. Pega uma delas, pega a linha de Ogum, por exemplo. Dentro da linha de Ogum, o orixá ancestral, Ogum,
ele estende o seu poder a 7 outros espíritos. Esses 7 outros espíritos, nós temos dentro desse processo, né, também uma divisão hierárquica, que aí vai dos orixás menores, guias e protetores. E quando nós vamos para os orixás menores, da falange de Ogum, né, nós temos ali o orixá de 7º grau, o orixá de 6º grau e o orixá de 5º grau. O orixá de 7º grau, ele nunca incorpora, é não incorporante. O orixá de 6º e de 5º grau, às vezes ele pode incorporar no terreiro. Olha que o orixá de 7º grau, ele nunca encarnou no planeta. Nunca encarnou no planeta. O de 6º e de 5º grau, pode ser alguns que tenham encarnado como missão ou como sacrifício, como reencarnação sacrificial ou missionária dentro do planeta. Pois bem, quando nós nos atemos a essa colocação, nós podemos fazer uma ligação com outros irmãos nossos, de outros movimentos filorreligiosos, né, que professam, por exemplo, que nos ritos deles existe a manifestação do orixá. E aqui no terreiro de Umbanda também existe a manifestação do orixá. Pode ser que num terreiro de Umbanda, como um caboclo, estamos falando de Ogum, né? Da falange de Ogum se apresentar como caboclo. Pode ter um caboclo ali, né? Representando o orixá Ogum, que é um caboclo, uma entidade posicionada no 6º grau. É um orixá menor de 6º grau. Né? E que nunca encarnou no planeta, mas se manifesta mediunicamente. Assim como pode ser a manifestação desse orixá menor de 6º grau que tenha sido um grande patriarca ou uma grande matriarca, no caso de uma cabocla, com reencarnação sacrificial ou missionária no planeta. Isso colocado, meu querido Marcos, eu gostaria apenas de fazer abrir um parêntese aqui e falar o seguinte, falando, por exemplo, ainda continuando na vibração de Ogum. Essa vibração de Ogum, esse orixá ancestral, orixá Ogum, como eu disse, ele estende os seus poderes, as suas vibrações a 7 outras entidades. Dessas entidades, um deles vai representar diretamente a linha de Ogum, né, que nós dissemos que é o orixá que não faz intermediação para as outras vibrações. E 6 outras entidades fazem o intercruzamento vibratório para as demais vibrações. Então, nós temos, por exemplo, dentro dessas 7 entidades, desses 7 mentores que representam o orixá Ogum, cada um deles vai ter na sua faixa vibratória aquela hierarquia que eu falei anteriormente. Você pega, por exemplo, o caboclo Ogum de Lê, que é o caboclo que não intermedia para as outras vibrações, a entidade que não intermedia para as outras vibrações e que representa diretamente a vibração de Ogum. Né? Então, sob o poder do Ogum de Lê, sob a égide de Ogum de Lê, nós vamos ter orixás menores e guias que se apresentam com o nome de Ogum de Lê no terreiro, né? Com a permissão dele. Né? Isso entra já nos nossos entrecruzamentos vibratórios e nós podemos, inclusive, deixar essa questão para conversarmos com mais propriedade um pouco mais adiante. Né? E é por isso também, Marcos, que esses mentores espirituais, esses orixás, melhor dizendo, né, eles, na condição de serem responsáveis por uma determinada falange, por uma determinada linha, eles também são responsáveis por todos aqueles seres espirituais que encarnam sob aquela vibração. Então, quando você pega a vibração de Ogum, por exemplo, os seres espirituais encarnados sob a vibração de Ogum, aqueles que falam, eu sou filho de Ogum, né? Eles representam o orixá Ogum. É claro
que nós temos os atributos do Orixá Ogum. Quanto mais próximo nós estamos dos atributos do Orixá Ogum, mais próximos da realidade espiritual é a nossa consciência. Mais próxima da realidade espiritual é a nossa consciência. E quanto maior for a distância desse atributo sagrado de Ogum, maior desequilíbrio eu estou. Vou expressar o desequilíbrio do que seria o atributo do Orixá Ogum, que é, por exemplo, o atributo da sabedoria. Um dos atributos do Orixá Ogum é a sabedoria, é expressar a sabedoria. Então, quanto mais distante eu estiver dessa vibração, mais próximo da ignorância eu estou. Isso se processa, meu pai falava um exemplo muito interessante dentro de terreiro, isso se processa dentro do terreiro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes, o consulente vai lá na gira, né? E às vezes ele está atordoado, não está conseguindo colocar seus pensamentos em ordem, sua cabeça em ordem, porque está, por exemplo, com um problema na parte material, está sem emprego, por exemplo. Né? Aí ele vai lá e consulta com o caboclo de Ogum. Por exemplo, seu 7 escudos, caboclo 7 escudos, que é da vibração de Ogum, mas é guia de Ogum. E o senhor dos 7 escudos fala, olha, nós vamos te ajudar, vamos abrir os seus caminhos, vamos colocar uma possibilidade de trabalho para que você possa se equilibrar, possa sair desse processo de ansiedade, né? Ficar tranquilo e tal. E passa um tempo, chega a essa pessoa, a esse consulente, alguém com a proposta de emprego. E esse alguém, geralmente, vai ser um ser espiritual que está encarnado sob o signo de Áries ou de Escorpião, e que é um representante direto do Orixá Ogum, um representante encarnado, melhor dizendo, do Orixá Ogum. Só para dar um exemplo, né? É claro, são muitas variantes, mas é só para dar um exemplo de como, na prática, isso se processa dentro dos terreiros de Umbanda. Marcos, eu espero que a resposta tenha alcançado as suas expectativas, que você tenha se sentido contemplado por estas colocações, e me despeço agradecendo profundamente pela sua companhia e agradecendo durante o nosso webinar e agradecendo pela pergunta que você deixou em aberto. Luz da mente, paz no coração, energias positivas e concretizadoras da felicidade. Aranauã.